Já ao lado de Sávia Barreto e Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Sávia? Tudo ótimo, melhor agora, sempre. Elivaldo Barbosa, tudo bem? Tudo bem, Joelson. Boa tarde, Sávia, boa tarde para você que está em nossa companhia. Elivaldo Barbosa e Sávia Barreto já aqui com a gente para a gente trazer as informações da política em tempo real. E nós vamos começar o nosso tempo real falando a respeito do governo federal que enviou ao Congresso um projeto de lei que cria a Política Nacional do Cuidado. Esse assunto ficou muito discutido no Brasil depois de uma redação no Enem que falava a respeito das pessoas que entram nesse universo invisível até do cuidador, ou que presta cuidados em diferentes situações. A secretária Laís Abramo, de Política e Cuidados e Família, do Ministério do Desenvolvimento Social, defende que o programa vai abarcar uma prática de enfrentamento à desigualdade, espelhada, por exemplo, na sobrecarga de serviços, sobretudo para as mulheres, tanto em serviços voluntários como aqueles remunerados de uma cuidadora, por exemplo. Segundo a secretária, nos próximos meses, o governo terá um plano de cuidado com ações práticas. Ela concedeu uma entrevista à Cidade Verde, por videochamada, à repórter Aline Moreira. Vamos ver. Secretária, essa PL, então, dos cuidados, ela está sendo estudada há bastante tempo, é algo que está em discussão há muito tempo aqui no nosso país e representa ou pode representar uma mudança significativa nas questões sociais que envolvem esse problema, que é a questão das pessoas que cuidam de outras pessoas, né? O que tem no bojo desse projeto? Então, só precisando um pouco, é claro que o tema dos cuidados é um tema muito antigo na sociedade, né? E, de alguma maneira, as reivindicações dos movimentos de mulheres e feministas desde os anos 70 vem colocando, por exemplo, a questão das creches, né? A reivindicação pelas creches é uma marca muito importante do movimento de mulheres no Brasil. O que o presidente fez na quarta-feira foi assinar a mensagem de envio ao Congresso de um projeto de lei que institui a Política Nacional de Cuidados. O conteúdo desse projeto de lei foi discutido no âmbito desse grupo de trabalho interministerial, e foi dialogado também, né, com parlamentares, com com representantes de governos estaduais e municipais, com a sociedade civil, e é isso que foi lançado. E eu diria que a grande novidade dessa política, como você disse, é pensar nas pessoas que cuidam, mas pensar ao mesmo tempo em quem precisa de cuidado e em quem cuida. Atinge principalmente as pessoas mais pobres, principalmente as mulheres. Nós sabemos que as mulheres dedicam o dobro do número de horas diárias a cuidar das suas casas, dos seus filhos, dos seus parentes idosos, dos seus parentes com deficiência, em comparação com os homens, muito mais, né? O que a gente pretende é que haja uma divisão mais igualitária da responsabilidade pelos cuidados, tanto dentro das famílias, entre homens e mulheres, né, que não se perpetue essa ideia de que é a mulher que tem que cuidar, né, e também essa corresponsabilidade entre as famílias, as comunidades, o Estado, através das políticas públicas, e também o setor privado, né, porque a gente também tem que pensar em como é que se organizam as jornadas de trabalho remunerado, né, e assim, se você pensa na jornada de trabalho total de uma pessoa, envolve trabalho remunerado, envolve o tempo que ela está na empresa, na instituição, etc., mas envolve também o tempo de deslocamento na cidade, né? Então, qual é o tempo que sobra, né, para outras dimensões da vida? Então, é tudo isso que a gente quer abordar com essa política. Olha, o governo, né, a gestão, ela precisa pensar na alta do dólar, da relação internacional, na confrontação com as questões econômicas, no desafio das grandes tragédias, mas precisa também olhar para aquelas pessoas que estão ali encobertas por uma invisibilidade, né, sabe? E eu acho que esse tipo de sensibilidade, ela é importantíssima. Garantir que as pessoas que precisam de cuidado sejam bem cuidadas, garantir que o cuidador tenha direitos.
a cuidadora, geralmente, né? A cuidadora. Acho que esse é o grande ponto, porque as mulheres, elas muitas vezes não conseguem uma colocação no mercado de trabalho, porque passam muito tempo com obrigações domésticas, cuidando, às vezes, de um ente mais idoso, de uma pessoa que tem deficiência, e elas não são remuneradas. Então, essa política nacional de cuidado, a ser implementada, dará provavelmente uma condição maior para que esses cuidadores e cuidadoras possam atuar assim. Agora, tem muitos pontos cegos, né, nessa questão. Quem faria essa remuneração? Seria o próprio Estado? E de onde viriam esses recursos? Ou, na verdade, regulamentar esse cuidado que é feito de uma maneira afetiva, amorosa, mas que na prática é o tempo desses cuidadores e cuidadoras, e esse tempo ele não volta, né? Não volta, e aí se perde a oportunidade também no mercado de trabalho depois. Então, realmente, é um fator que precisa ser olhado, mas a gente precisa entender um pouco melhor os pontos na prática da implementação dessa política nacional de cuidado. Evaldo Barbosa, nós falamos inclusive do Ministério do Desenvolvimento Social. Né? Esse é o X da questão, Joelson, porque todo mundo precisa de cuidado, né? Da primeira infância até a derradeira idade. Tem sempre, de alguma forma, de cuidado. Então, essa preocupação traduzida numa política pública, fundamentada em lei, ele tirará, sem dúvida nenhuma, muitas dúvidas, esclarecerá muitos pontos, inclusive os cegos admitidos aqui pela Sávia, e hoje essa é uma questão muito tratada assim, de forma muito abstrata, sem muita consistência do ponto de vista legal, e mais até, Joelson, pela organização da própria sociedade. Há associações de cuidadores e cuidadoras que têm um trabalho voltado para determinada faixa da população, e aquela organização não governamental acaba tendo assim uma força, uma influência, um mercado até. Então, eu imagino que esse trabalho agora, essa discussão chegando ao Congresso Nacional, possa dar luz a um problema que realmente precisa, carece de maior consistência em forma de política pública. E olha, deixa eu só fazer aqui, ela falou inclusive a respeito dos cuidados nas creches, né? E eu queria registrar aqui um ato que aconteceu lá na cidade de Esperantina, da creche que vai homenagear a Ana Caroline Gomes Nunes. A Ana Caroline, você está vendo aí a inauguração, né, com a presença do vice-governador e da prefeita lá da cidade de Esperantina. A Ana Caroline, ela foi vítima de uma violência das mais absurdas que se registrou nesses últimos tempos, né? Ganhou repercussão no estado do Piauí, os maus tratos que sofreu uma criança. A polícia, inclusive, está investigando esse caso, a investigação está em andamento, porque os responsáveis por ela, né, seriam também responsáveis pelo crime. Então, há uma série de questões ainda em andamento. Portanto, é sempre muito complicado detalhar aquilo que está sob investigação. Mas a Ana Caroline foi vítima de uma violência, disso não há mais dúvida, o inquérito deixa muito claro isso. E para homenagear a Ana Caroline, que é da cidade de Esperantina, o episódio se desdobra em Esperantina, a prefeitura fez essa homenagem com a creche, batizando a creche, né, de creche Ana Caroline Gomes Nunes, lá no conjunto Bernardo Rego, né, homenageando aí essa garota vítima de violência. Está feito o registro. Um abraço a você em Esperantina, acompanhando o nosso Jornal do Piauí, acompanhando o nosso trabalho, se juntando a essa grande audiência. Evaldo Barbosa. É um gesto muito interessante, humanitário e traduzido numa ação efetiva de apoio à primeira infância da prefeitura lá de Esperantina. Um abraço também para a prefeita Ivanária, o vice-governador Temístocles Filho, e realmente um fato extremamente lamentável de violência extrema. E a lembrança da Caroline se traz agora, se materializa, melhor dizendo, através de um investimento público e que trará benefício a muitas crianças lá do município e região.